A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Neste vídeo nós iniciamos aqui uma jornada de aprendizado com esse novo método no qual estudaremos teoria musical, leitura rítmica, leitura métrica. Nós saímos do MTS, estudávamos até então, alguns ainda estão estudando. Teremos essa fase aí de transição e agora nós iniciaremos o aprendizado do MSA, o método simplificado de aprendizagem musical. E neste vídeo nós veremos todo o conteúdo da fase 1, a fase 1 que aborda música, som, os elementos da música, as propriedades do som, notas musicais, pentagramas, claves. Temos nesse novo método nós temos o agrupamento de alguns assuntos que no MTS nós tínhamos em módulos separados e eles podem ser dados ou em um único gen, numa primeira aula, ou em gens separados pela quantidade de conteúdo. E aí cada instrutor, cada encarregado, em cada região vão ver o que melhor se aplica. Essa será uma longa jornada. Essa será uma longa jornada de aprendizado. Eu espero poder contribuir nesse aprendizado de vocês e levar esse conhecimento, esse entendimento do que esse novo método nos traz aí para os nossos aprendizes. O primeiro conceito que o MSA nos traz, assim como todos os métodos que já estudamos até o momento, é o conceito de música. É a famosa perguntinha, o que é música? E esse é um dos motivos pelo qual eu quero dar essa minha contribuição a esse aprendizado. Seria muito simples para o aluno ler a definição, decorar e depois responder lá uma provinha escrita e está tudo certo. Mas muitas vezes ele não entendeu nada do que ele fez. Respondeu a prova todinha, tirou 10 e vai pedir para ele explicar com as suas próprias palavras, não sai. Então, essa noção de entender o que cada conceito desse significa, que precisamos que os nossos músicos, nossos organistas tenham. Então, neste primeiro conceito, o MSA nos diz que música é a arte de expressar sentimentos por meio de sons coordenados, produzidos por voz ou instrumento musical. Então percebam aqui que ele já vai tirar um pouquinho do assunto que nós estudávamos mais à frente. A gente estudava som musical, sono musical, várias subdivisões aí, e isso não será mais necessário. Aqui ele já deixa claro que o som que nós trabalharemos é o som produzido por voz e instrumento, e aí já deixa outros de fora. Mas eu não quero me ater a essa parte final, e sim a parte inicial do conceito. Nós, durante o estudo musical aqui na congregação, nós lembramos desde o primeiro conceito do Bona, lá do Pascoal Bona, onde dizíamos que música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. No MTS isso foi encurtado, ficamos apenas com música, a arte dos sons, mas muitas vezes o problema não era o conceito. O primeiro conceito eu já achava muito interessante, principalmente no contexto de música sacra que o MSA trouxe aqui. A primeira frase, antes de vir o conceito de música, é dizer que nós trabalhamos dentro do contexto de música sacra. Então, muitas vezes não é apenas o conceito puro e simples que está aqui e vai se aplicar a qualquer música. Todos os temas, as definições que nós tivermos aqui estarão dentro do contexto da nossa música. Música sacra, hinos de louvores e súplicas a Deus. Então, lá no primeiro conceito nós falávamos de manifestar os afetos da nossa alma. E nesse segundo conceito do MTS a gente falava que era apenas a arte dos sons. Só que o que faltava, eu sentia isso em vários locais, o que faltava era explicar o que significava a arte dos sons. Arte, se vocês forem pesquisar aí no dicionário, ele tem a ver com a expressão
que o ser humano produz, é uma forma de expressão do ser humano. Então, aí você já percebe que dentro da palavra arte já tem um monte de coisa, né? Então, quando ele diz arte dos sons, quer dizer que é uma forma de expressar por meio dos sons. E a gente chega no conceito que temos hoje. Mas, ainda assim, eu acho que isso não é suficiente. Eu vou passar para vocês agora dois pequenos trechos de hinos. E vocês vão decifrar, podem até usar aí a área dos comentários do vídeo, para dizer em cada trecho de hino que estiver sendo tocado qual sensação, qual sentimento vocês estão tendo naquele momento. Vamos ver? Então, esse primeiro hino, para mim, o sentimento que ele expressa, um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade. A gente vê aí na melodia notas mais alongadas, né, de valores maiores. E isso casa muito bem com a letra que foi proposta para esse hino, né? Paz, sublime paz. Agora vamos ver um outro trecho de hino e vocês vão me dizer qual sentimento esse hino expressa. Se é o mesmo, se é igual a esse hino anterior ou se é um novo. Tá bom? Vamos ver? Já muda, né? Alegria, vivacidade. A letra também nos fala disso, né? Mas só pela melodia a gente já percebe, né? Notas um pouquinho mais corridas, mais solta a execução e a própria intensidade já tendendo aí para o crescente, né? Então, com certeza essa melodia passa um sentimento bem diverso daquele hino anterior. Então, música é isso. Cada música ela precisa expressar um sentimento diferente, tá? E esse conceito ele precisa ser colocado, ser passado para os alunos, alunas do GEM, nas aulas de música, desde o primeiro dia. Assim, desde o primeiro conceito que o aluno vai ouvir sobre o que é música, ele precisa entender que música é a expressão de sentimentos por meio de sons, né? E esses sons, aí o MSA elabora um pouquinho mais, né? Sons coordenados, produzidos por voz ou instrumentos musicais. Mas uma coisa que eu quero deixar para vocês é que não se prendam ao conceito, tá? Mesmo esse novo conceito no MSA, o objetivo não é apenas decorar, tá? Entendam essas palavras e saiba que a gente está... O conceito ele é colocado ali apenas para que você tenha a noção daquilo que é, daquilo que de fato significa música, tá certo? Tanto é que cada músico, cada organista, até compositores, cada um pode formular o seu conceito. Só a título de curiosidade, Beethoven ele traz uma definição bem diferente sobre música. Ele diz que a música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. Só que se você for parar para pensar nessa frase de Beethoven, não vai muito distante desse conceito que está aqui, né? O que é a vida dos sentidos? O que ele quis dizer com isso? Aquele sentimento mais profundo que você tem está na sua alma, tá no seu íntimo, no seu coração. Ele chamou isso de espírito. E você muitas vezes com palavras você não consegue dizer isso, não consegue contar para alguém, não consegue falar. Você busca palavras e não consegue expressar. Porém, muitas vezes durante a execução de uma partitura ou até mesmo você compondo uma música, você consegue traduzir isso para que as outras pessoas, pelos seus sentidos, eles entendam aquele sentimento que você estava sentindo.
Então, a música ele tem esse poder, né? E não é diferente do que nós temos aqui no MSA, né? A arte de expressar sentimentos por meio de sons coordenados. Vamos seguir adiante. Nosso próximo conceito no MSA é o conceito de som. Som é o mais simples, né? É tudo que ouvimos. Ele até traz uma explicação a mais aqui de como é que nós percebemos o som. O som ele é formado pela propagação de ondas no ar ao serem captados pelos nossos ouvidos. Assim, só para vocês entenderem basicamente o que seria isso, né? A forma mais próxima que eu acho da gente entender esse conceito de ondas que são invisíveis aos nossos olhos, mas são captadas pelos nossos ouvidos, é só a gente atirar uma pedra em um lago de água parada. Você atira uma pedra e ele vai formar pequenas ondas que vão se distanciando do ponto que emitiu, né, do ponto principal, e até elas se dispersarem. Né? Assim são as ondas que o nosso ouvido capta, que formam o som. Se nós fôssemos grafar essas ondas, e aí cabe uma atenção ao que veremos daqui a pouquinho, nas propriedades dos sons. Então, a gente sabe que cada som diferente, ele seria uma escrita diferente. Teria ondas mais alongadas, outras com distância entre os ciclos, e veremos isso adiante. Então, é só para vocês terem essa noção. No nosso MMO, que é outro dos livros que creio que boa parte dos músicos organistas possuem, o Manual de Orientação Orquestral, na sua página 9, tem a lista de instrumentos que fazem parte da nossa orquestra, que fazem parte da orquestra da Congregação Cristã no Brasil. Então, através do QR Code, vocês podem entrar lá no site e ter acesso a cada um desses sons, tá? Os sons que fazem parte da nossa orquestra, as famílias que eles fazem parte, né? Nós temos o teclado, que é o órgão eletrônico, nós temos ali os instrumentos de corda, a família das madeiras e a família dos metais. Vamos seguir adiante. O próximo tema do nosso aprendizado aqui são os elementos da música. Isso, eu sempre vou fazer uma pequena comparação, assim como o MTS, né, que é o que estudávamos anteriormente. E no primeiro módulo do MTS, nós só tínhamos a definição de ritmo. Tá? Nós sabíamos que era melodia, harmonia e ritmo, os três elementos mais importantes. Mas ali no primeiro só tínhamos o ritmo porque trabalhávamos inicialmente apenas com o ritmo. No MSA já é um pouco diferente, traz já os três conceitos, né? De melodia, de harmonia e de ritmo, e traz outros assuntos ainda na primeira fase. Melodia é a produção ordenada de sons sucessivos, né? Em um dos hinos que tocamos, a gente viu isso aqui. Uma nota por vez, então isso é uma melodia, tá? Isso pode ser em qualquer uma das vozes. O MSA faz questão de frisar aqui a voz do baixo. Antigamente, alguns diziam que o baixo é a voz da marcação, né? Desde a introdução do nosso Inário 5, que esse conceito já foi corrigido para a gente, né? Não. Qualquer uma das vozes, se tocadas individualmente, é uma melodia. A título de exemplo, a gente pegar aí o hino 3, a gente tem isso aqui no baixo, né? E por que eu faço questão de frisar isso? Porque uma melodia, a gente não tem poder sobre ela em termos de alterar. E vocês aprenderão já já
as propriedades dos sons, onde uma delas será a altura. E, né, cada nota ela vai ter uma altura diferente. Então, se a gente tivesse poder sobre a melodia, a gente poderia ir lá, não, eu quero essa nota de uma altura diferente. Né? Aqui a gente inicia esse no 3, né? Sol, Ré, Mi, Si, Do, Ré, Sol. Aí o músico ele poderia dizer, não, mas isso eu vou fazer diferente. Esse primeiro Sol está muito agudo. Eu vou começar ele lá no grave. Sol, Ré, Mi, Si, Do. Ou seja, alterou a melodia. Né? A gente não tem esse poder. A gente executa aquilo que o Inário nos pede. Né? Seria totalmente estranho se a gente alterasse um soprano. Já pensou? Exemplo, o hino 312. A gente tem lá Ré, Fá, Ré, Lá, Fá, Ré. E a gente chega e diz, não, esse Ré está muito agudo, vamos trocar ele em uma escala uma oitava mais grave. Ré, Fá, Ré, Lá, Fá, Ré. Não dá, né? Não podemos alterar a melodia que está escrita ali. Vale para o soprano, vale para todas as vozes, contralto, tenor e baixo. Tá bom? Harmonia. Então, melodia, notas tocadas sucessivamente. Harmonia é a produção ordenada de vários sons diferentes, emitidos de modo simultâneo. A palavrinha mágica de harmonia é simultâneo. Assim como a gente viu, a palavrinha mágica de melodia é sucessivo, né? Sequência. Harmonia é simultâneo. A partir de duas notas, o MSA já frisa. Se tivermos soprano e contralto, já formam uma harmonia. Né? Independente, soprano e tenor, soprano e baixo. Então, naquele momento em que os dois estão em conjunto, forma-se a harmonia. Tá? Duas ou mais vozes. E o ritmo é a disposição ordenada de sons no tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Esses três elementos da música, e aí eu volto a frisar, né? Ele está dizendo aqui, são os três elementos mais importantes. Né? A gente não pode achar que isso aqui é tudo que existe. Né? Tanto o conceito de música, como eu citei, quanto esses conceitos. Alguns autores divergem. Eu já encontrei livros onde um autor ele traz o timbre como se fosse um quarto elemento da música, né? Em vez de ser do som. Mas é normal, é divergência entre autores. Tá? A gente vai aprender o conceito que vai ser aplicado nos nossos exames, nos nossos testes. E é só para a gente não pensar que isso aqui é tudo que existe, tá bom? Então o ritmo é a disposição ordenada de sons no tempo, combinando sons curtos, longos e silêncio. Esses três conceitos, esses três elementos, eles formam a base de todo o estudo. Mais à frente a gente sempre vai estar relembrando isso, sempre vai estar remetendo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que dentro do ritmo a gente combina sons curtos, sons longos e silêncios. Então você já poderia estar falando aí, inclusive pode até usar a área de comentários, o que é que isso te lembra, tá? Alguns que já têm o conhecimento aí mais à frente, já sabem que isso aqui vão representar diferentes durações do som. É um dos assuntos que veremos na próxima página. As propriedades do som. As propriedades dos sons são 4, né? Timbre, duração, altura e intensidade. O timbre. Timbre é a distinção dos sons produzidos por diferentes fontes sonoras. Ainda que de mesma altura, de mesma intensidade, é a cor do som. Isso é interessante, a gente fala lá no primeiro conceito que música é arte, né? E muitas vezes nos nossos genes a gente dá uma comparação com se tem a pintura, né? Da mesma forma que o artista usa tintas para formar ali o seu quadro, sua arte, a música a gente usa os sons para formar a arte musical, para compor a música.
E o MSA trouxe aqui que o timbre é a cor do som. Então, se a gente lá na pintura a gente vai fazer uma paisagem, tem lá mar, praia, céu, nuvens e árvores. A gente não vai usar azul para tudo, por exemplo. Não, tem uma cor que a gente vai pintar para areia, uma cor vai ser para o mar, o verde ali para as árvores, o branco para as nuvens e assim vai. A mesma coisa a música. Vocês viram aqui, quem já teve a curiosidade de ir lá no MO, temos aqui as famílias de instrumentos musicais. Então, por exemplo, a gente não vai formar uma orquestra só com uma família de instrumentos. Só cordas. Não, nem só madeiras, nem só metais. Não, tem um conjunto. É por isso que nós temos o Manual de Orientação Orquestral. Ele vai nos indicando a melhor formação da orquestra para que ela cresça equilibrada. Né? A gente aprende a música não é para tocar sozinho, não é para tocar em casa. A gente aprende a música para tocar em uma orquestra. Então a gente vê a necessidade da orquestra naquele momento. Então é isso, o timbre é isso, é você ouvir a voz de cada instrumento. Eles vão compor. A gente tem instrumentos mais adequados a uma voz de soprano, por exemplo, que é a voz do canto da Irmandade. A gente tem instrumentos mais adequados à voz do baixo e por aí vai. A palavra-chave para timbre é distinção do instrumento. Então, se a gente está aqui em um ambiente e lá do outro lado soa um clarinete, a gente vai identificar, ali é um clarinete. Se tocar uma flauta, a gente sabe, ali é uma flauta, ali é um violino, e por aí vai. Próxima propriedade do som, duração. Duração é o tempo de sustentação do som em um determinado espaço de tempo. Ele já fez questão de colocar o tempo aqui no conceito de duração. Mas lembra lá do conceito de ritmo? No ritmo a gente combina sons curtos, sons longos e silêncios. Linka com esse conceito de duração. A gente tem sons de diferentes durações. Né? Alguns são mais curtos do que outros, alguns são mais longos. E temos também os silêncios, né, que estudaremos lá na frente as nossas pausas. O que eu gostaria de deixar para vocês é que, quando vocês pensarem em duração, não pensem em apenas dois tipos de duração, um curto e um longo. Não. A gente pega um exemplo de um hino. Esse hino que tocamos agora há pouco, perceba que nessas notas a gente tem notas de diferentes durações. Né? Essa primeira é uma nota mais longa, depois três notas mais curtas, outra mais longa, e assim vai se formando a música. Né? Alguns sons são mais curtos, outros mais longos, e por aí vai. E isso a gente vai contar essa duração. Lá na frente a gente vai entender quando ele diz aqui, a sustentação de som num determinado espaço de tempo. A gente vai ter sons que podem durar 4 tempos, a gente vai ter sons que podem durar 2, sons que vão durar menos de um tempo, aqueles sons bem curtos, como a gente fez aqui. Então esses três anteriores, bem curtos, né? Naquela partitura ele está durando ali meio tempo. Tá? Então tem um monte de coisinhas que a gente pode aprender com duração. Próximo conceito, próxima propriedade é a altura. A altura não é se a orquestra está tocando alto ou baixo, não é isso. A altura é a propriedade das frequências das ondas sonoras, que nos permite distinguir entre os sons graves, médios e agudos. Ele até explica um pouquinho mais aqui. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Quanto maior a frequência da onda, mais agudo é o som. Então lembra que eu falei lá atrás que o som, nós percebemos ele, são ondas que se propagam pelo ar.
Então, se a gente fosse desenhar isso e fôssemos desenhar um som de uma região mais aguda, a frequência da onda sonora seria bem, as ondas bem juntinhas, né? Uma quantidade maior. A frequência, ela é medida, é a medição em hertz, né, do som. A gente tem o mais famoso de todos, é o nosso Lá, que medimos ele com 440 Hz. E uma coisa interessante sobre a altura, uma vez um matemático ele descobriu que se você esticar uma corda e tocar, ela vai produzir um determinado som. E se você dividir essa corda na metade e tocar de novo, ela vai produzir som com uma altura de 1/8 acima. Será a mesma nota, porém 1/8 acima, né? Trabalhando a questão de altura. E a cada vez que você dividir essa corda ao meio, você vai estar subindo 1/8 na altura do som. Eu, quando vi essa informação, achei fantástica, né? E, mais uma vez, o que eu quero acrescentar aqui em relação à altura. Perceba aqui no órgão, no teclado aqui do órgão, a gente tem N notas, N teclas para produzirem sons. Então não tem um só três, não tem um só grave, médio, agudo. Aqui ele fala da região do som, uma região mais grave, né? A mão esquerda do órgão trabalha com a região mais grave de sons. Se a gente for nas vozes, né? Soprano, contralto, tenor e baixo. O tenor e o baixo são as regiões de notas mais graves que são tocadas, né? Contralto já para a região média, soprano entre média e aguda. Então, mas em relação à altura, se você comparar duas notas, eu tenho duas notas. Elas estão numa região grave, ok. Mas uma é mais grave e outra é mais aguda. Sempre você vai poder comparar alturas de notas, né? Lá na frente vocês vão ver um conceito chamado intervalos, que vai trabalhar diretamente com essas alturas. Então, não fiquem pensando que só existem três alturas, grave, médio e agudo. Não, isso aí são regiões dos sons. Alturas a gente tem inúmeras. A gente tem uma quantidade de teclas que vai desde as regiões mais graves até as notas mais agudas. A quarta propriedade do som é a intensidade. Aí sim, a intensidade é o volume do som. Se o som é mais forte, mais fraco. Tá? E mais uma vez, não existem só duas intensidades. Existem vários graus onde você pode trabalhar a intensidade de som. Lá na frente a gente pode até nomeá-los, né? Desde o pianíssimo, piano, meio forte, forte, fortíssimo, e assim vai. E, e referente à onda sonora que nós mencionamos no início, se nós fôssemos desenhar sons mais fracos, sons mais suaves, eles têm uma distância de onda pequena, e sons mais intensos, mais fortes, eles teriam uma distância de onda maior, né? Só uma representação gráfica, mas assim, se você tiver acesso a um programa de edição de sons, né, de computador, você vai ver essa representação gráfica ali das ondas sonoras. Próximo tema de nossa conversa são as notas musicais. Creio que todo mundo sabe das notas musicais. E aí vou dar 5 segundos para vocês falarem aí com vocês mesmos, ou se quiserem podem digitar nos comentários. Bom, então as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso mesmo, 7 notas. E aqui já vai o lembrete. As notas representam os sons musicais. Então, vocês, instrutores, instrutoras, encarregados, vocês têm a oportunidade de, no GEM, vocês passarem essa mensagem para os aprendizes. As notas representam os sons, então por que não nós falarmos as notas já com a noção de som? Aqui não se fala de afinação, até porque se a gente, lá na frente,
a gente vai falar sobre clave, se a gente mudar a clave, eu estaria numa afinação diferente. Então é só a noção mesmo de sons, né? Mas percebam, olha, olha quantas teclas nós temos aqui somente na região da mão direita. E nós só temos 7 notas. Como é que a gente resolve isso? E aí é muito simples. A cada 7 notas, quando a gente vai tocar a oitava, a primeira se repete. Então a gente começa lá no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, Dó, Ré, Mi, Sol, Si. Então, isso continuamente, tanto na ordem ascendente, né, da mais grave para a mais aguda, quanto na ordem descendente. E essa ordem, ela precisa, sim, ser aprendida, decorada, inclusive. Não faz mal algum, porque em todo o aprendizado musical a gente vai estar sempre usando essas notas musicais. Sempre, né? Muitas vezes a gente pega um hino, a gente tem escalas em hino, seja na voz do soprano, seja na voz do tenor. No hino 312, por exemplo, a gente lá na parte final a gente tem uma escala de Ré maior na mão do soprano. Então, essas primeiras 7 notas desse trecho aqui do hino, né, é uma escala de Ré maior. Então, mesmo em melodias, a gente tem um outro hino que temos uma escala aqui na voz do tenor, na mão esquerda. Então, durante o aprendizado, o tempo todo a gente vai estar vendo, mesmo que sejam pequenos trechos, né? 3, 4 notas em sequência, mas estaremos trabalhando com essas notas. E o lembrete que o MSA nos traz aqui na primeira linha desse tema, né? A altura, a relação entre as notas musicais e a altura. Né? A gente começa das notas mais graves, Dó, Ré, Mi, e aí você vai subindo para as mais agudas. Né? Se estivermos na escala ascendente. Se estivermos falando essas notas do Si até o Dó, né? na escala descendente, aí estaremos da mais aguda para a mais grave. Agora, creio que todos vocês já tiveram acesso a uma partitura. Partitura, a gente não escreve o nome das notas, não é isso? A gente escreve, vê umas bolinhas lá. O que é aquilo? Aquilo é a representação gráfica das notas. A gente tem aqui no final dessa página, temos aí as notas em uma malha de linhas, né? Se você for contar aí, são 5 linhas. Vamos entender o que é isso? Esse é o nosso próximo assunto. Pentagrama, ou pauta musical. Pentagrama são essas 5 linhas. Dentro deles nós temos 4 espaços, nos quais nós escrevemos as notas. Então a gente sempre conta, né? Se a gente, para efeito de localização das notas. Qual é a nota que está na primeira linha? A primeira linha é sempre a linha inferior, tá? Da pauta, nós temos a primeira linha, e aí vai subindo, segunda, terceira até a quinta. Mesma coisa os espaços, a gente conta eles de baixo para cima. E mais uma vez a gente entra em um dilema. 5 linhas, 4 espaços, só cabem 9 notas. Olha a quantidade de teclas que nós temos aqui. E todos os instrumentos que vocês forem tocar, alguns mais, outros menos, mas todos eles, tenho certeza que tocam mais de 11 notas, mais de 11 sons. O que a gente faz para corrigir isso? Eu vou usar aqui como padrão essa primeira linha começando na nota Mi, tá? Isso não é algo fixo, eu vou usar só como exemplo para nós entendermos o significado aqui
da pauta musical. Então, Mi, a primeira linha. Se a gente subir um espaço, vamos para o Fá. Sol, segunda linha. Lá, segundo espaço. E vamos subindo, até completar a pauta, tá? Cheguei na quinta linha e estou na nota Fá. E se a gente precisar tocar o Sol, o que a gente faz? Então, a gente escreve uma nota acima da pauta. Ok, até aí tudo bem. E se a gente precisar tocar o Lá? A gente simula uma linha. Simula uma linha e desenha a nota cortando essa linha. E da mesma forma a gente pode seguir, tá? Se precisarmos do Si, a gente desenha a nota acima dessa linha imaginária que nós fizemos ali. Se precisarmos do Dó, desenhamos outra linha. A gente já usou o espaço, agora usamos mais uma linha. E assim sucessivamente. Dessa forma, a gente vai utilizando as linhas que não estavam na pauta inicialmente. A gente chama elas de linhas suplementares, tá? E aí até o som, até onde for necessário, a gente vai escrevendo. Por padrão, a gente usa no máximo 5, né? Até porque vocês veriam que se fôssemos ler uma partitura com várias notas escritas ali, em linhas suplementares, até a leitura é mais difícil, tá? Então, da mesma forma, as linhas, as notas aqui da mão esquerda. Não vamos nos preocupar com a clave agora, tá? Clave é um assunto que veremos a seguir, mas vamos dizer que estamos nessa primeira linha da pauta. E a gente vai agora descer. Mi, uma nota antes da linha Ré, e para chegar no Dó, traceja uma linha suplementar inferior e desenha a nota nessa linha, tá? Usei aqui a mão esquerda, que geralmente é usada para uma outra clave, vocês verão adiante, mas isso pode ser feito aqui com as notas da mão direita, aqui embaixo. O Mi, primeira linha, abaixo da pauta, primeiro espaço abaixo da pauta, Ré. Se eu precisar do Dó, desenha-se a linha imaginária. Se eu precisar do Si, usa o espaço que está abaixo dessa linha. Se eu precisar do Lá, desenha a segunda linha suplementar inferior. Ok? E lembra que nós falamos que a pauta, nós contamos as linhas de baixo para cima sempre, tá? Nas linhas suplementares, nas linhas adicionais, a gente conta a partir da pauta, né? Por que isso? A primeira linha superior é a primeira que a gente coloca posicionada acima da pauta. A segunda, nas notas agudas, e assim vai. Ok, porém nas linhas suplementares inferiores, novamente, a partir da pauta, porém é como se fosse de cima para baixo, né? Então, o Dó, que eu mencionei aqui, ele é na primeira linha inferior. Se eu fizer outra linha, desenhar a nota, estaremos no Lá, ou seja, esse Lá está na segunda linha inferior. Se eu fizer outra linha e desenhar a nota, estaremos no Fá, e assim sucessivamente. Então, a partir da pauta, a gente vai contando primeira linha, segunda, terceira. Vamos agora ao próximo assunto, a clave. A clave, lembra que eu falei lá na pauta que estava usando provisoriamente a primeira linha como se fosse a nota Mi? É porque as notas, elas não têm cadeira cativa, digamos assim. Não tem uma linha fixa, essa linha é nota tal e acabou. Não. Quem nos diz o nome das notas é a clave, tá? Na definição, ele é o sinal que determina o nome da nota escrita em sua linha de referência. Então vamos tomar como primeiro exemplo a clave de Sol, né? A mais utilizada é a clave da voz do soprano. Então a clave de Sol ela é escrita na segunda linha. E a partir dela a gente descobre o nome das próximas notas.
Lembra que eu falei das notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Com base nessa sequência, a gente descobre o nome de todas as notas da clave. Então, se a clave de Sol está na segunda linha, se nós subirmos uma nota, que vamos aí para o espaço, será o Lá. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, o Lá é a próxima nota. Se nós subirmos mais uma, é o Si. Acabou as notas, qual é a regra? Recomeçar de novo. Então, depois do Si, é o Dó. Estamos aí no terceiro espaço. Precisamos de mais uma nota. Ré, quarta linha. Mi, quarto espaço. E Fá, quinta linha. Então, essas são as notas na clave de Sol, subindo a partir do Sol. E descendo. Faltando aí um espaço e uma linha para acabar essa pauta. Descendo a mesma regra, lembra? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, do Sol para baixo é o Fá. Do Fá, descendo uma nota, Mi. Abaixo da pauta, Ré. E abaixo do Ré, Dó. Ou seja, percebam que a partir do Sol, a partir do momento que eu localizei a nota que está na segunda linha, e quem me disse que o nome da segunda linha é Sol? Quem me disse foi a clave de Sol. Então, a partir dela, a gente descobre o nome de todas as notas. Como recurso didático, creio que quase 100%, né, dos professores utilizam isso, para facilitar aquele aluno que está no início dos estudos, a gente simula que nossa mão, nossos 5 dedos, representam as notas das 5 linhas e os espaços entre os dedos representam as notas dos espaços. Vamos aqui, lembra do Sol? Aqui está o Sol. Se a gente for na sequência das notas, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E descendo, Sol, Fá, Mi. A partir disso a gente chega no nome das notas das 5 linhas. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E também nas notas dos 5 espaços. Fá, Lá, Dó, Mi. Apenas um recurso porque principalmente a criançada adora isso aqui. Eles vão para casa, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. E aí quando a gente pede para localizar essa nota numa partitura, já fica mais fácil. Ali está na terceira linha, é o Si. E assim por diante. Mais à frente, nesta mesma fase, nós temos exercícios para a prática das notas musicais. Bom? As outras duas claves que nós temos que são trabalhadas no nosso inário. E aí eu faço uma ressalva para vocês. Nós temos 3 sinais de claves, né? O sinal da clave de Sol, o sinal da clave de Fá e o sinal da clave de Dó. Clave de Sol, nós só utilizamos ela em uma linha, que é a segunda linha. A clave de Fá, ela pode ser usada na terceira linha e na quarta linha. No nosso inário, nós só temos a clave de Fá na quarta linha. Ela é usada aqui na mão esquerda do órgão, por exemplo, e é usada também por outros instrumentos, como eufônio, tuba, etc., né? Violoncelo. E a clave de Dó, na terceira linha, né? A clave de Dó ela pode ser escrita na primeira, na segunda, na terceira e até na quarta linha. Mas no inário, especificamente no inário de cordas, a viola, as violas tocam a clave de Dó na terceira linha. Então é essa clave que será estudada aqui no MSA. E como é que a gente descobre o nome das notas nessas claves? Vocês usam o mesmo critério que eu usei para a clave de Sol, porém começando com a clave que vocês escolherem. Por exemplo, a clave de Dó na terceira linha significa que a terceira linha é o Dó. Dó. Então se a gente subir terceira linha Dó, próximo espaço Ré. Estou aqui no terceiro espaço. Próxima nota Mi, quarta linha. Próxima nota Fá e depois Sol, finalizando aí a quinta linha. E descendo, eu estou no Dó, é o nome da clave, essa é fixa. Então, terceira linha Dó. Descendo, Dó, Si, Lá, Sol, né? Dó, Si, espaço, Lá, segunda linha, Sol, espaço, Fá, primeira linha. E aí você tem o nome de todas as notas da clave.
E se eu precisar de notas aqui embaixo, usa a mesma regra, né? Se eu estou no Fá, desço para o espaço Mi, desço para outra linha suplementar, Ré. E se eu estiver lá em cima, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá no espaço, Si na primeira linha suplementar. E para descobrir as notas da clave de Fá na quarta linha, mesma coisa. A gente começa, quarta linha, Fá. E aí usa a sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Fá, Sol é o próximo espaço, Lá, próxima linha. Então, quinta linha, Lá. E descendo, né? Começa do Fá, hein? Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Tá? A partir disso, você descobriu todas as notas da pauta. Mesma coisa, se a pessoa está no Sol, eu quero descer para a nota inferior. É Fá. Descer mais uma nota, Mi, e assim sucessivamente. Ok? Esses foram os assuntos estudados nessa fase 1. E veremos agora com vocês algumas instruções de como resolver os exercícios que são trazidos aqui. A minha intenção não é resolver todos os exercícios aqui, todas as notas que ele pede para treinar, não. A minha intenção é nós termos uma noção. Em cada um desses exercícios a gente vai ver o comecinho deles, de como se resolve, e aí o aluno, a aluna ficam livres para continuar a resolução do exercício, tá? O exercício 1, vocês vão treinar apenas o desenho da clave de Sol. Então o primeiro exercício é apenas um treino, tá? Esses 3 primeiros vocês podem cobrir, né? Até completar o desenho que está aí, e depois tem mais um espaço para vocês treinarem esse desenho, né? Para gravarem, memorizarem como é esse desenho da clave de Sol. A mesma coisa nos exercícios 2 e 3. No 2 a gente treina o desenho da clave de Dó, e no exercício 3 a gente treina o desenho da clave de Fá, ok? O exercício 4 e o 5 é apenas para colocarmos os números aí no pentagrama. Então, vocês vão lembrar, vocês podem até voltar o vídeo, eu falo onde é a primeira linha, onde é a última, né? E aí vocês vão colocando o número de cada linha e também os números dos espaços, tá? Exercício 6. Desenhe uma nota nas seguintes linhas e espaço. Então, a título de exemplo, vou colocar aí na tela para vocês esse primeiro exercício aí. Ele pede para desenharmos uma nota da linha 5. Então, será feita aí a nota da linha 5 para vocês terem como exemplo. Se vocês já fizeram o exercício 4 e o 5, vai ser bem tranquilo para vocês fazerem o exercício 6. A diferença agora é que vocês já sabem qual é a linha e vão desenhar uma nota. Aqui, ó, no espaço 1, abaixo do exercício da linha 5, o exercício que está abaixo, eu desenhar uma nota no espaço 1. Então, eu vou desenhar aí para vocês e vocês ficam aí para fazer os demais exercícios, tá bom? Exercício número 7. Nomeie as notas abaixo considerando a clave. Então, lembra que eu expliquei como localizar as notas nas 3 claves? Vocês vão usar esse conhecimento agora. E qual é a dica que eu dou para vocês? Localizem, antes de fazer todo o exercício, localizem a nota cujo nome é dado pela clave. Então, por exemplo, clave de Sol. Onde é que está a nota Sol? Né? Então, eu já falei para vocês que o Sol é a segunda linha. Então, vai lá, localiza onde está a segunda linha e coloca o nome Sol. A partir disso, tente localizar aí a nota que está no espaço subsequente. Nota que denominaremos Lá. Então, localizaram? Vocês vão colocar lá. Localize depois a próxima nota, seria na linha, né? Então, já fizemos Sol, Lá, e agora localiza a nota Si. Localizaram? Pronto. As demais vocês podem fazer o mesmo critério, tá? Inclusive, nesse exercício, na clave de Sol, nós temos mais de um Si. Então, localize aí os dois.
e aí façam as demais notas, tanto ascendentes na pauta, quanto descendentes. Inclusive ele vai até o Dó, que está abaixo da pauta, né? Para a clave de Dó, usem o mesmo critério. Esse Dó é na terceira linha, tá? O desenho da clave está bem centralizado aí para vocês. E esse Dó, localizem a nota que tem o nome do Dó nessa clave. Então, Dó na terceira linha, a nota que está na terceira linha é Dó. Então, vocês já podem escrever aí o nome Dó na terceira linha. Depois da terceira linha, o que temos? Temos um espaço, né? Isso na ordem lógica, não aqui na ordem do exercício, tá? Na ordem lógica. Se nós estamos aqui na terceira linha, aqui é Dó, próximo espaço, Ré. Então, localize aí esse espaço, coloque a nota Ré. Mesma coisa, localize aí a nota que vem depois desse espaço. Então, seria Mi. Então, Dó, Ré, Mi. Entenderam a regra? E aí, completem as notas da pauta, né? Tanto ascendentes quanto descendentes, ok? E o exercício, o último, né? A clave de Fá na quarta linha, ele já traz logo de início, né? A primeira nota que está aí no exercício é o nome da clave, então é o Fá. E vocês vão fazer o mesmo critério. Se vocês estão aqui na quarta linha e é Fá, localizem essa nota, ela se chamará Sol. E localizem essa nota, se chamará Lá. E depois vocês façam descendentes, né? Lembre da sequência das notas. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, e assim vai. Tá? A sequência das notas é importantíssima no aprendizado. O tempo todo vocês vão estar repetindo isso. Próximo exercício. Desenhe a clave utilizada no método do seu instrumento. Né? Pode ser a clave de Sol, de Dó, de Fá. E coloque o nome das notas embaixo de cada uma delas, tá? Então, a regra é a mesma. Vocês já viram aqui no exercício 7. Agora que é quase pessoal essa questão. Para os que ainda não têm instrumento, vocês podem fazer na clave de Sol, tá? A recomendação do MTS, se a pessoa não tem ainda, não sabe ainda qual instrumento, né, vai adquirir, não viu ainda com o encarregado qual é o instrumento que é necessário para a orquestra, então podem fazer na clave de Sol, tá bom? Desenhe a clave, porque sem a clave as notas não têm nome, e vão fazendo. E aí eu dou a mesma dica, né? Principalmente nesse início. Desenhe a clave, desenhei a clave de Fá na quarta linha. Eu vou lá, localizo a quarta linha e já coloco o nome de Fá. E aí vou fazer a sequência ascendente, né, seguindo Fá, Sol, Lá, Si, e descendente. Fá, Mi, Ré, Dó, e assim vai. Mesma coisa, se você desenhou a clave de Sol ou desenhou a clave de Dó, localiza a nota que está no nome da sua clave e faz, tá bom? Vou colocar um exemplo aí para vocês. Na clave de Sol, na clave de Fá e na clave de Dó, ok? Ficará por alguns instantes aí na tela e com base nisso vocês vão poder seguir nesse exercício. E o último exercício dessa primeira fase, o exercício 9, ele pede que vocês desenhem as notas. Então, essas duas páginas aqui é um bom treino de notas, tá? Para os alunos que estão iniciando, vocês vão desenhar a clave do seu instrumento e agora, em vez de ter a nota lá e vocês darem um nome, agora tem a pauta limpa, tem o nome das notas embaixo e vocês vão desenhar. O que é que eu recomendo fortemente para vocês? Vocês vão encontrar muitas notas repetidas. Por exemplo, nessa primeira linha, a gente tem lá na sexta nota um Dó e depois na sétima um Dó de novo. Tentem fazer Dós de alturas diferentes. Né? Se você fez, tô lá na clave de Sol e fiz um Dó no terceiro espaço, o próximo Dó eu vou tentar fazer ou mais grave, ou lá, né, aquele Dó embaixo da pauta, ou um Dó agudo. E aí você tem a oportunidade de conhecer notas de nomes iguais que estão em regiões diferentes da pauta, tá?
Então não se atenham, não façam esse exercício apenas da primeira linha suplementar inferior até o Si, por exemplo, até a terceira linha na clave de Sol. E depois fica só repetindo aí essas notas. Não, explorem a pauta, explorem as notas da pauta, das 5 linhas e 4 espaços, explorem regiões suplementares superiores e também regiões suplementares inferiores, tá bom? Isso é um exercício de treino de notas. Isso vai ser importantíssimo para a sequência do estudo de vocês. Então, chegamos ao fim desse primeiro encontro, né, de aprendizado musical. Espero vê-los nas próximas fases desse MSA. Podem deixar dúvidas do que foi falado, podem usar bastante a área de comentários. E também fiquem à vontade, caso vocês considerem esse conteúdo útil para mais alguém, vocês podem compartilhar, né, nos grupos de estudos musicais de vossa cidade. E a gente tem a intenção que esse conhecimento, essas informações, elas cheguem às pessoas que precisam. Então, você pode contribuir com essa questão, né, compartilhando esse vídeo nos grupos de estudo, com aqueles alunos, às vezes até alguém que parou de estudar música, né, e teve alguma dificuldade no MTS, chama de volta para a aula de música, né? Compartilha essa aula com essa pessoa e diz, agora a gente tem acesso a um conteúdo. O próprio MSA, ele está trazendo para a gente os QR Codes de vários temas, vários assuntos, né? Então, pelos QR Codes, vai ter muito conteúdo que já vai ser muito útil para quem está aprendendo. Então, vamos resgatar os nossos irmãos, nossos meninos, né? As irmãs que por alguma dificuldade pararam de estudar música, vamos trazê-los de volta, né? Vamos levar essa mensagem de que com o esforço de cada um de vocês, o aprendizado ele é possível. E depois que conseguimos, é maravilhoso, né? O estudo musical ele é fantástico e traz um ganho para a nossa alma imenso, né? Então, me despeço por hoje. Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima.